Olá, como vai? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. Eu tô aqui hoje para mais um vídeo, isso mesmo. E a gente vai falar do que hoje, gente? Vamos falar de açúcar, de doce, de refrigerante, bolacha, brigadeiro, chocolate, na verdade, é tudo de bom? Mais ou menos. É sobre isso que a gente vai conversar. E o que eu vou falar para vocês? Por que mais ou menos? Vamos começar pela notícia ruim? A notícia ruim é que o açúcar nem sempre faz bem. Ele é gostoso, ele dá aquela sensação de bem-estar, por isso a gente gosta, porque quando você come um doce, o seu cérebro entende que é uma compensação, como se você estivesse ali compensando alguma coisa, e aí ele te dá essa sensação de prazer, de bem-estar, de alegria, você fica assim alegre. Ele é altamente rico ali em gorduras, e também ele é um dos maiores carboidratos que nós temos, é uma cadeia gigantesca ali. E aí o que acontece, com tudo isso? Por que, que ele não faz bem? Primeiro que ele tem um risco enorme ali de você ter gordura, depositada ali nas suas artérias, principalmente as artérias do coração. Então você pode ter ali uma arteriosclerose, de repente uma arteriosclerose no cérebro também, porque ela vai acumulando essa gordura nas veias, então ela vai na artéria acumulando a gordura, estreitando, ela faz uma vasoconstrição, que é o estreitamento da artéria. E o sangue, ele não consegue ali transitar com aquela mesma velocidade, daquela mesma forma, podendo ali haver o risco de trombo também. O risco de trombo também tem risco de AVC, tem risco de infarto? Tem, claro que tem, por isso é tão perigoso. Uma outra coisa que a gente precisa se atentar é na gordura do fígado. Ela acumula ali a gordura no fígado. Por quê? O que acontece? Quando a gente come o açúcar em excesso, o nosso organismo não consegue queimar todo o açúcar, porque ele tem uma parte para ele metabolizar, que é ali no pâncreas, no fígado, tem todo ali a parte da bile também, que faz todo esse processo. E aí o pâncreas já não consegue mandar a glicose suficiente, ele para, porque ele tem um limite ali. E esse acúmulo se deposita ali no nosso fígado. E ali você acumula gordura no fígado. Essa gordura do fígado que é acumulada ali é muito difícil depois de tratar, podendo ali ter ali uma esteatose hepática grave, porque tem grau 1, grau 2, grau 3, tendo ali uma cirrose, podendo ter até um câncer de fígado. Então é um risco muito grande. A gente precisa estar atento nas quantidades. Depois eu vou falar para vocês as quantidades, então você não saia do vídeo para saber qual a quantidade máxima, mínima e máxima de açúcar que você precisa diariamente para você não correr risco e o teu organismo metabolizar e trabalhar direitinho. Isso se você não conseguir ficar sem açúcar, que é uma coisa assim que a gente normalmente não fica sem, porque tem outros alimentos, além do açúcar branco e do bolo e do doce, que também são fontes de energia, são fontes de açúcares e que ao todo, acaba aí influenciando e muito no nosso organismo. Problemas neurológicos, então a gente pode ter problema no cérebro. Por quê? Lembra que eu falei que a gente pode ter arteriosclerose e aí pode entupir ali a parte da artéria, que vai para o cérebro, e aí pode começar a ter problema de memória, você pode começar a ter esquecimentos, e ali também por falta de oxigenação nesse cérebro, o sangue não flui, da forma que deveria. O envelhecimento da célula é acelerado, provocando mais radicais livres. Então você vai ter um excesso de radicais livres, onde vai ter esse envelhecimento celular mais rapidamente, que também é uma das causas de câncer. Então são coisas que a gente precisa ali ter essa noção, do que acontece quando você come açúcar em excesso.
Problemas renais, porque quando a gente está com excesso de açúcar, muitas vezes desenvolve a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2 já é uma consequência do excesso de açúcar no sangue, porque o pâncreas já não consegue mais produzir a glicose ali necessária, a insulina, e aí você começa a ter problemas ali com a diabetes tipo 2, que é um outro fator. E também os problemas renais, porque você acaba ali não conseguindo filtrar tudo que você tem para filtrar, para eliminar. E é tudo, acaba forçando, vamos dizer assim, todo o seu metabolismo, sabe? É isso que acontece. Eu tô tentando falar de uma forma bem simples. Aumento de acne, espinha, sua pele não fica bonita, você tá sempre com a pele ali mais oleosa, uma pele que não tá bonita, os poros ficam mais dilatados, vai aparecer acne. Por quê? Por conta dessa gordura, dessa produção que também vai para a pele. Olha quanta coisa que a gente, tem. Tem uma outra coisa também que às vezes a gente não pensa, mas na qualidade do sono, ele influencia muito a qualidade do sono. Você acaba não tendo uma qualidade de sono porque ele influencia no hormônio do cortisol, que fica ali próximo aos rins, que é ali que ele é feito. Aí você não tem sono, você acaba ficando com o seu sono prejudicado. Isso afeta o seu cortisol, que tem que ser, ali feito durante o dia. Aí você tem uma descompensação. É horrível, muda toda a sua rotina, porque você fica mais cansado na hora de dormir, cansado na hora que levanta, e aí você nunca fica bem, porque você deixa de produzir corretamente, fica descompensado o seu cortisol também. São grandes os riscos, para a saúde, conforme vocês estão vendo, e ele vai ainda trabalhar não, na verdade ele vai ali prejudicar todo o seu sistema imunológico. Você vai ficar doente mais fácil, vai pegar gripe mais fácil. Então tudo vai ser fator para você ficar doente. Qualquer coisinha você fica doente. Tudo excesso de açúcar. Falei sobre absorção de cálcio. Então você não consegue absorver o cálcio que você precisa para os seus ossos. E o risco de ter a osteoporose é muito grande por conta disso. E diminui também o magnésio, que é tão importante para a nossa saúde mental, toda a parte do nosso sono, é importante ter o magnésio. O magnésio ajuda também a gente ter mais disposição, ter a parte da memória, que a memória boa também o magnésio vai ajudar. Então a gente tem ali uma menor quantidade de magnésio quando a gente come o açúcar em excesso. E aí, gente, a pessoa também, quando come muito açúcar, o que acontece? Ela acaba ficando o quê? Deprimida, isso mesmo. Na hora, ela sente um bem-estar enorme. Passou um pouco de tempo, ela começa a sentir uma depressão. Ela fica deprimida, ela fica para baixo, ela fica angustiada. Tudo isso é efeito do excesso de açúcar, Ela também aumenta o risco de AVC. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Só tô dando uma revisada nos pontos principais. E aí, o que a gente não pode? Quais são os piores alimentos que a gente tem? Em primeiro lugar, gente, a bolacha recheada e o refrigerante são, assim, um dos piores alimentos que a gente tem, que a gente não deve dar para os nossos filhos. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Inclusive, a gente que é adulto também não deve estar consumindo em excesso. Uma outra coisa são os docinhos, aqueles docinhos que a gente fala assim que são os docinhos bonitinhos só para beliscar e tal, também não são legais. Chocolate tem que ter, chocolate é ótimo, ele é maravilhoso, acima de 70%, menos de 70%, esquece. Esses chocolatinhos que vende por aí, que a gente come, que geralmente é essência de chocolate, porque não é chocolate de verdade, a gente só se engana, só engana o organismo, porque ele não tem nada de bom. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os chocolates que a gente compra. Bombom, por exemplo, 3 por dia, você já ultrapassou e muito a quantidade que você poderia comer de açúcar no dia todo. 3 bombonzinhos. Você vê, a gente pensa que não é inofensivo, que não vai fazer mal, mas faz muito. E aí 80 gramas
de açúcar. 80 gramas de doce, né, de qualquer doce, ele equivale aí a 18 colheres de açúcar puro. Então, 80 gramas de chocolate, por exemplo, equivalem a 18 colheres de açúcar. Então, é muita coisa, né? A gente pensar nisso. Lembrando que se você come fruta, ela contém açúcar. Ai, mas é um açúcar diferente? É um açúcar diferente, mas não deixa de ser açúcar, vai te dar energia e também ele em excesso, dependendo da fruta, as frutas mais doces principalmente, também pode te fazer mal. Tanto é que quando a pessoa já está com a diabetes, ela precisa reduzir algumas frutas, tem frutas que ela nem pode comer por conta do próprio açúcar da fruta. Então, você por aí tem uma ideia do quanto faz mal. Então, gente, assim, quanto de açúcar que eu posso consumir por dia, que é seguro para minha saúde, que realmente não vai me fazer mal. Ai, Neuza, pelo amor de Deus, eu gosto de um açúcar, um cafezinho, por exemplo, não consigo tomar sem açúcar. Gente, tenta por o mínimo, do mínimo. É 25 gramas por dia a 50 gramas por dia. 50 gramas por dia é o máximo que você pode consumir de açúcar por dia, é o máximo que o teu organismo aguenta. Então você pega 50 gramas ali e separa 50 gramas de açúcar e faz um teste. Aí você deixa 50 gramas ali separadinha, que é o que você pode consumir durante o dia. Só que aí é difícil a gente fazer esse cálculo por conta das outras coisas que muitas vezes já tem o açúcar ali na própria fruta, por exemplo. Né? Mas por isso que eu sempre digo assim, faz o cálculo, se você vai comer o açúcar mesmo, para adoçar café, adoçar algum suco, alguma coisa, de 25 gramas. Aí o restante, você calcula ali na fruta quanto que você poderia comer. Existem algumas tabelas na internet que você consegue, uma banana tem tanto de açúcar, uma maçã tem tanto de açúcar, um mamão tem tanto de açúcar. Então você consegue ter uma referência. A gente consegue essas tabelas fácil, só clicar lá no Google, coloca lá e você consegue ter ali uma tabelinha onde você consegue acompanhar. Para vocês terem uma ideia, a Graciane Barbosa, que está no BBB 25, ela ficou 20 anos sem comer açúcar nenhum, nem chocolate, nada. Ela não colocava nada de açúcar para comer, nada, era zero açúcar. Para vocês terem uma ideia, ela experimentou e acabou comendo uma barrinha lá de chocolate num evento, numa parte que teve lá, que eu não vou saber direito o que foi, mas teve lá uma parte que ela acabou comendo. Por quê? Porque o corpo dela já estava tão acostumado com os ovos e tudo que ela comia ali na casa, mas ela acabou passando muito mal, porque ela não estava conseguindo comer mais, porque a quantidade que ela comia não era suficiente para o organismo dela. E aí a nutricionista chamou e falou, olha, começa a comer o que tiver na casa, porque você tá na xepa e tal, e tá muito restritivo, né? Você faz muito exercício físico, que é uma das maneiras de queimar o açúcar, porque o açúcar, ele acaba, lembra que eu falei? Ele vem, você metaboliza uma parte, a outra parte acumula como gordura. Ela vai acumular onde? Vai acumular no fígado, vai acumular nos músculos, vai acumular em locais que a gente não deseja, barriguinha, né? Todo lugar, coxa, vai acumular nessas regiões. E aí o que você faz para queimar esse açúcar, para queimar esse carboidrato? Exercício físico. E ela se exercita muito. Então, para ela, vai fazer muita diferença? Talvez faça um pouco, porque ela ainda tem um tempo lá dentro do BBB que ela vai ficar. E aí, de repente, se ela for uma das ganhadoras, ela vai ficar mais tempo ainda. Quando ela sair, ela vai começar uma dieta rigorosa novamente, com acompanhamento de nutricionistas e tudo mais. Não é o nosso caso, claro. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ter uma dieta de acordo com aquilo que a gente precisa. Se você faz atividade física, se você corre, se você consegue queimar esse açúcar, se você consumir um pouquinho mais, não vai te fazer mal, né? Eu consumo 60, 70 gramas, mas eu pratico exercício, eu faço isso, eu faço aquilo. Então você acaba tendo uma compensação, porque você acaba queimando o açúcar.
Agora, se você é mais sedentário, fica mais em casa, assiste mais televisão, fica mais sossegadinho, é mais difícil essa queima de açúcar. Então você precisa ter ali uma alimentação um pouco mais regrada, tomar esse cuidado, diminuir esse açúcar. E ali, mas um dia eu quero, né, na semana extrapolar um pouquinho. Tudo bem, faz uma dieta na semana, final de semana, um dia no final de semana que você sai um pouquinho da dieta, ok, tudo bem, só cuidado. Cuidado que às vezes o excesso, né, não é uma coisa que vai fazer bem pro teu organismo, né? Esses altos e baixos, ter um excesso muito grande no final de semana. Então é isso, gente. Eu acho que hoje a gente tá muito para esse lado assim de cuidar da nossa saúde, pra gente ter uma vida mais longa, né? A gente tem um consumo de tudo muito próximo, muito fácil pra gente consumir ali, né? Cada hora eles inventam um doce, uma forma, uma bolacha, uma coisa diferente, e a gente tá ali saturado de coisas que fazem mal para nossa saúde. Aí a gente precisa procurar também cuidar, porque senão lá na frente, né, a gente começa a ter problemas de saúde sério, e aí a conta vem, tá bom? É isso que eu queria pedir para vocês darem a curtida no vídeo. Não esquece, deixa a curtida, né? Se inscreva no canal, por favor. Faz favor de se inscrever aqui no canal, né? Que é muito legal. Comente, coloca nos comentários. Fala para mim quanto de açúcar que você come. Fala da cidade da onde você é. Me conta a tua história. Tô sempre respondendo o pessoal aqui, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.